Reminiscências relacionadas às caligrafias, capítulo 6. Relato 81. Caligrafias que têm vida e atuam. Por um servidor próximo. A caligrafia era uma das atividades desenvolvidas por Meishu Sama. Ele caligrafava 100 imagens da luz divina em menos de meia hora. No caso do Hikari, completava essa mesma quantidade entre 7 e 8 minutos. Ele escrevia centenas de caligrafias quase que ininterruptamente, sem demonstrar qualquer cansaço, com rapidez extraordinária. O vigor de Meishu Sama e os movimentos de seu corpo, em conjunto com o pincel, formavam um todo harmonioso de onde transbordavam grande energia e um belo ritmo, expressos em forma de letras sobre o papel branco. Eu, que o auxiliava nessa atividade, ficava fascinado diante de tanta vitalidade e dinamismo. Enquanto eu organizava as caligrafias, ainda úmidas da tinta à base de carvão, do pincel de Meishu Sama, não podia deixar de sentir-me profundamente feliz e ter meu coração tocado pela nobreza, intensidade e o indescritível calor humano de Meishu Sama expresso naquelas letras. Meishu Sama dizia: "O que eu escrevo tem vida." Suas caligrafias eram intensas e vívidas e atuavam dessa mesma forma. Ainda ao fato de manifestarem incontestáveis milagres. Não tenho palavras para descrevê-las senão que são uma arte divina. O que mais me surpreendia era a atitude de Meishu Sama enquanto caligrafava. Embora, no início, eu achasse que ele escrevesse as caligrafias em uma sala silenciosa, sentado com uma postura ereta, sem conversar, a realidade era completamente diferente. Ele as escrevia com incrível rapidez, ouvindo rádio ou conversando. O trabalho era feito à noite, nos horários que coincidiam com os programas radiofônicos. Assim sendo, ele ouvia radionovelas, histórias cantadas e programas humorísticos que o faziam dar boas gargalhadas. Ouvia também com muito interesse o Nishu no Tobira, programa de rádio da emissora NHK, transmitido aos sábados. Nos dias quentes de verão, era comum ficar semidespido e, vez ou outra, vestia roupas bem à vontade. Certo dia, ele saiu nesses trajes pelo jardim e nos perguntou, rindo: "Será que não vão me confundir com o jardineiro?" Relato 82. Derramei lágrimas ao ver os calos da mão de Meishu Sama. Por um barbeiro. O fato a seguir ocorreu em 1954. Depois de ter cortado os cabelos de Meishu Sama, ele me pediu: "Toque a minha mão", ao que fiz de pronto. Julgava que sua mão fosse delicada e macia, e não haveria problema se assim o fosse. Contudo, para minha surpresa, era áspera e cheia de calos. Indaguei-lhe o motivo, e ele me respondeu: "Estes calos eu os adquiri caligrafando os Hikari dos fiéis, sabe?" Então pensei, como Meishu Sama se esforça por eles. E profundamente comovido, não consegui conter as lágrimas enquanto tocava suas mãos. Relato 83. A absurda ideia de secar a imagem da luz divina em uma corda. Por um servidor próximo. Durante o período em que auxiliava na preparação das imagens da luz divina, fui repreendido incontáveis vezes por Meishu Sama. Era chamado a atenção com frequência, por exemplo, quando não conseguia sintonizar o rádio de maneira apropriada e o som ficava com chiados enquanto Meishu Sama escrevia as caligrafias e ouvia as transmissões. Assim que eu e outros 2 dedicantes tomamos nossos lugares para auxiliá-lo, Meishu Sama me orientou: "Quando eu terminar de escrever, puxe o papel imediatamente." Então, logo que ele concluía a caligrafia, eu puxava o papel sem demora e o colocava em um local determinado.
Visto que Meishu-sama escrevia com incrível rapidez, eu, procurando acompanhá-lo, aumentava cada vez mais a velocidade e, no final, acabava puxando o papel antes do tempo e era repreendido. Uma vez, fui tão duramente advertido que até hoje ainda me lembro. Em razão de as imagens da luz divina demorarem a secar, levei-as ao quarto dos dedicantes e pendurei-as em uma corda que eu estendera. Nisso, Meishu-sama veio, tirou-as de lá e chamou-me a atenção, como nunca fizera antes. Que falta de respeito pendurar a caligrafia escrita por Deus num lugar como este. Relato 84. Não se deve instalar o general no alojamento dos soldados, por um servidor próximo. Certa vez, surgiu uma pequena dobra na caligrafia que seria colocada no Heikyun-sō, sem que nada tivéssemos posto sobre esta. Meishu-sama disse: "Vejamos onde ela foi colocada", e dirigiu-se ao quarto dos servidores. Se tomarmos como exemplo o quartel, aqui seria o alojamento dos soldados, onde um general jamais seria instalado. Guardar a caligrafia em um local assim é que está errado. Deus fez surgir a dobra como um aviso para vocês. Esse incidente ocorreu porque o local onde a caligrafia fora deixada não correspondia à sua importância. Relato 85. O preparo manual da tinta à base de carvão, por um chefe de igreja. Por morar próximo ao Shinzan-sō, algumas vezes preparava a tinta à base de carvão para a caligrafia em casa e a levava até a residência de Meishu-sama. Um dia, por comodismo, resolvi prepará-la da seguinte maneira. Deixei o carvão de molho na água, triturei-o no pilão e, assim que a tinta ficou pronta, entreguei-a em sua residência. Ao utilizá-la para caligrafar, Meishu-sama perguntou a um servidor quem a havia preparado. Ele respondeu que tinha sido Nagamura. Em seguida, Meishu-sama mandou-me chamar e advertiu-me: "Não sou nenhum fabricante de lanternas de papel, que usa qualquer tinta para pintá-las. A tinta deve ser preparada esfregando-se o carvão na pedra Suzuri. Além de ser um aprimoramento para quem a prepara, ela fica mais brilhante." Relato 86. Que ideia é essa de utilizar uma máquina de fazer tinta à base de carvão? Por um servidor próximo. Por volta de 1949, Meishu-sama caligrafava intensamente. Dessa forma, a tinta à base de carvão que nós preparávamos era insuficiente para seu uso. Então, ficamos a imaginar se não haveria um meio mais rápido de prepará-la. Posto que esfregar o carvão manualmente era cansativo, pensamos em um método inverso no qual o carvão ficasse fixo e o Suzuri se movesse. Usando como base um esmeril comotor, tivemos a ideia de uma máquina de fazer tinta à base de carvão. Assim, solicitamos a uma igreja que fabricasse a máquina a título de experiência. Tendo obtido um ótimo resultado ao testá-la, imediatamente fomos comunicar o fato a Meishu-sama. Ele achou graça e disse: "Eu não sou fabricante de guarda-chuvas nem de lanternas de papel. Que ideia é essa de utilizar uma máquina para fazer a tinta à base de carvão? Em absoluto, ela deve ser usada. O carvão precisa ser esfregado com makoto. Principalmente a tinta destinada às letras da imagem da luz divina e do Hikari, de valor inestimável, não pode ser preparada com um pensamento tão leviano. Por mais trabalho que dê, preparem-na manualmente." Desse modo, ele não permitiu o uso da referida máquina. Relato 87. Bastava obedecer ao que Meishu-sama dizia, por um servidor próximo. Disse que ser prestativo em excesso pode ser prejudicial. Lembro-me que, quando procurávamos ser solícitos, muitas vezes éramos repreendidos por Meishu-sama. O fato a seguir ocorreu durante a escrita de caligrafias.
Havia um braseiro próximo de Meixo-sama. Presumo que, por sentir muito calor, ele tentou empurrá-lo para o lado. Então, um dos servidores fez menção de levá-lo para o canto da sala. Meixo-sama chamou-lhe a atenção. Ei, o que você está fazendo? Basta obedecer ao que eu digo. Não precisa fazer mais do que o necessário. Relato 88. Não seja radical. Por um servidor próximo. Em uma ocasião, durante os trabalhos de caligrafia, Meixo-sama disse o seguinte: quando não sabemos se a tinta à base de carvão está fraca ou forte, é que ela está na densidade ideal. Quem conseguir isso é um herói. Normalmente, quando comento que a tinta está forte demais, as pessoas a tornam muito fraca e vice-versa. Denomino essas pessoas de radicais. Na política ocorre o mesmo. Enquanto houver a direita e a esquerda, é sinal de que ela ainda não é verdadeira. Atingir o ponto de equilíbrio é muito fácil, embora todos afirmem o contrário. Eu sempre ajo dentro desse ponto. Entretanto, diante das dificuldades, nós tendemos aos extremos que nos levam ao estado infernal. Embora saibamos que o ponto de equilíbrio é que caracteriza o estado paradisíaco. Relato 89. O melhor é atingir a justa medida. Por um servidor próximo. Eu era um dos dedicantes que preparava tinta à base de carvão que Meixo-sama usava para as caligrafias e imagens. Certa vez ele me disse: se você prepará-la na justa medida, já poderá ser considerado plenamente qualificado. Ainda assim, dificilmente atingia o resultado almejado. Só de mergulhar o pincel, Meixo-sama percebia a densidade da tinta à base de carvão e dizia: está ótimo, ou está um pouco grossa. Quando estava densa, ele pedia água quente, e quando rala, mais tinta. Eu fazia de acordo com as instruções. Muitas vezes ficava apreensivo e pensava: será que a tinta não ficará fraca ou forte demais? Entretanto, quando o Meixo-sama indicava que já bastava, infalivelmente, a tinta estava no ponto ideal. Era espantoso ver como ele não errava. Meixo-sama nos ensinou: o melhor é atingir a justa medida. Vocês não conseguem porque tendem sempre aos extremos. Presumo que, através dessas palavras, ele estava nos ensinando a sermos maleáveis. Relato 90. A percepção aguçada de Meixo-sama, por um servidor próximo. Certa ocasião, cortei e preparei o papel para a caligrafia da palavra hikari, luz, que seria utilizado para os ohikari, de acordo com o tamanho determinado por Meixo-sama. 2 ou 3 dias mais tarde, ao escrever a referida palavra, ele mal se sentou e comentou: parece que estas folhas estão menores que a medida que lhe dei outro dia. Certo de que havia cortado no tamanho exato, disse-lhe que assim havia feito. Depois, fui medir novamente para tirar a dúvida e constatei que, realmente, as folhas estavam menores cerca de 1 centímetro. Portanto, fui imediatamente pedir-lhe desculpas. Creio que, enquanto cortava uma grande quantidade de papel, sem perceber, fui diminuindo o tamanho. O que me surpreendeu foi a percepção aguçada de Meixo-sama, que só de olhar de relance constatou aquela pequena diferença de medida. Relato 91. Está dedicando demais. Por uma servidora próxima. Não me lembro de quando esse fato ocorreu, mas certa vez uma igreja solicitou 20.000 caligrafias. Meixo-sama conseguiu concluí-las dentro de 1 mês, aproximadamente. Dado que a atividade era feita todas as noites, precedida de intensos trabalhos de preparação, e apesar de não estar designada para essa dedicação, decidi auxiliar os servidores para que pudessem entregar toda aquela quantidade dentro do prazo. Foi então que Meixo-sama chamou-me a atenção. Você está dedicando demais. Entretanto, eu não entendia por que não podia exceder-me na dedicação. Prosseguindo, ele assim se expressou:
Talvez você não compreenda por que digo isso. Na verdade, meus auxiliares para o trabalho de caligrafia já estão definidos. Se você executa tarefas que lhes são designadas, eles se tornam negligentes e, pouco a pouco, vão decaindo sem alcançarem a salvação. Para mim, é doloroso ver essas coisas. Portanto, por favor, pare de auxiliá-los. Ao mesmo tempo que me senti surpresa, constatei minha falta de percepção. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1.